Sabe aquela ideia que a gente tem sobre milagres? E se ela tiver toda errada? Nesta análise, a gente vai mergulhar numa visão completamente diferente, uma que transforma o milagre de algo raro e espetacular em uma coisa natural, constante e, o mais importante, acessível a todos. Vamos descobrir juntos que princípios são esses. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: o que é um milagre afinal? A imagem que logo vem na cabeça, né, é sempre aquela coisa grandiosa, inexplicável, algo que desafia as leis da física. Mas a fonte que estamos analisando hoje nos convida a deixar essa imagem de lado e repensar tudo do zero. Olha só que contraste. De um lado está aquilo que a gente sempre ouviu, que o milagre é um espetáculo, algo difícil de acontecer, super raro. Do outro lado, uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. Milagres são naturais, são simples e são direito de todos. É uma inversão total. E se um milagre não for a exceção, mas sim a regra? Para a gente conseguir entender essa nova visão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos limpar o terreno e ver o que os milagres não são. Depois, vamos direto ao ponto. Qual é a verdadeira fonte deles? A partir daí, a gente entende como eles curam a nossa percepção e, no final, qual é o seu grande propósito. Então, bora lá. Começando pelo começo, né? Antes da gente construir qualquer ideia nova, primeiro precisamos desconstruir alguns conceitos bem comuns sobre o que são os milagres. Essa frase aqui vai direto no coração da ideia do milagre como um show. Usar um milagre para convencer alguém, para forçar uma crença, isso é visto como um desvio total de propósito. A função real dele não seria para impressionar os outros, mas sempre uma transformação totalmente interna. Agora se prepara porque essa ideia aqui pode mudar o jogo todo. Aparentemente não existe isso de milagre difícil ou fácil. Curar um resfriado ou reverter uma situação considerada impossível tem exatamente o mesmo grau de dificuldade. Nenhum. Sabe por quê? Porque todos são vistos como expressões de amor. E o amor, na sua essência, é sempre máximo. Não existe mais ou menos amor, então também não pode existir mais ou menos milagre. Vamos colocar isso em perspectiva. A gente pensava que milagres eram raros, certo? Pois é, a nova ideia é que a ausência deles é que é o sinal de que algo não vai bem. A gente buscava ter controle sobre eles, mas o princípio diz que eles deveriam ser tão naturais e involuntários quanto respirar. E aquela ideia de que são para uma elite espiritual é trocada pela certeza de que são um direito de todos. Ok, então a gente já limpou o terreno, já vimos o que os milagres não são. Mas e aí? A pergunta que fica é: se não é nada disso, o que eles são então na sua essência mais pura? E aqui está o pulo do gato. O milagre não é o resultado, o efeito como a cura de uma doença, por exemplo. O milagre é o próprio ato de amor que inspira essa cura. O amor é a verdadeira fonte, e absolutamente tudo que nasce dele é, por definição, um milagre. A gente muda o foco do efeito para a causa. Essa citação reforça isso com tudo. O foco não deve estar no fenômeno, no evento que a gente chama de milagre. Ele deve estar sempre na origem, na fonte de amor de onde ele surgiu. O efeito é passageiro, a causa é tudo. O milagre, então, funciona como uma troca que desafia a nossa lógica do dia a dia. Não é sobre alguém com mais dando para alguém com menos. É um fluxo onde, de forma surpreendente, quanto mais amor é compartilhado, mais amor ambos, quem dá e quem recebe, passam a ter. É a economia da abundância, não a da escassez que a gente conhece. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Se um milagre é uma expressão de amor, qual o mecanismo? E a resposta, segundo essa fonte, está num lugar que a gente talvez não espere. Não é no mundo físico, é dentro da nossa mente. O milagre age curando a forma como a gente enxerga o mundo. O ponto de partida para tudo isso é a oração. Mas calma, não é a oração como um pedido. Aqui a ideia é outra. Ela é o veículo, o canal que se abre para que o amor possa ser recebido. É a condição fundamental para que o milagre, que é a expressão desse amor, possa acontecer. Ok, se a oração é o veículo, o que é que dirige esse veículo? A fonte que estamos analisando usa o termo Espírito Santo para descrever esse mecanismo. A gente pode pensar nisso como uma parte da mente, uma consciência superior que consegue ver além das ilusões e separar o que é real do que não é. A sua função não é julgar, mas perceber a verdade por completo, o que permite que a correção aconteça. Então,
Como é que essa correção acontece na prática, na mente? Bom, o processo é o seguinte. Primeiro, existe um pensamento falso, uma percepção errada que causa sofrimento. O milagre chega como um catalisador, uma intervenção que quebra essa visão distorcida. E assim que o erro é desfeito, a mente se reorganiza naturalmente em torno da verdade. O resultado disso, a cura. E tem uma analogia para explicar isso que é perfeita. O milagre não luta contra o erro, do mesmo jeito que a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ao simplesmente introduzir a luz da verdade, a escuridão do erro some. Simples assim, não tem conflito, só substituição. A gente já entendeu a definição, o que é e como funciona. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: para quê? Qual é o propósito maior, a consequência final de tudo isso? Olha só, todas essas funções aqui, elas apontam para uma única direção: restaurar a nossa percepção de que nada nos falta. O milagre age para preencher o que a gente acha que está faltando, corrigir uma visão distorcida do mundo, dissolver aquele sentimento de isolamento e, no fundo, nos lembrar da conexão que existe entre todas as pessoas. O objetivo é sempre alinhar a mente com a verdade. Agora, um dos conceitos mais fascinantes aqui é como o milagre mexe com o tempo. A ideia é que ele cria uma espécie de atalho temporal. Em vez de precisar de dias, meses ou anos para uma cura ou para resolver um problema, o milagre permite que a mudança aconteça num instante, fora do fluxo normal do tempo. De certa forma, ele nos liberta da tirania da espera. E até onde vai o efeito de um milagre? A resposta é: não tem fim. Um único ato de amor nunca se perde. É como jogar uma pedra num lago. As ondas se espalham, reverberam pelo tempo e pelo espaço, tocando pessoas que talvez a gente nunca vá conhecer e mudando situações que estão totalmente fora do nosso radar. Nenhum gesto de amor é em vão. E tudo isso nos traz para uma pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Se a gente aceita esse princípio de que milagres são nosso estado natural, a questão toda se inverte. O grande mistério não é mais por que eles acontecem. O mistério passa a ser porque às vezes eles não acontecem. O que isso pode nos dizer sobre os bloqueios que talvez ainda existam na nossa própria percepção?